Olá a todos, professor Caio, novamente, dando sequência ao nosso tema, ao nosso conteúdo iniciado na última aula. Nós tratamos de uma estrutura política brasileira e como que acontecem as relações externas, principalmente históricas, que o Brasil construiu e as tendências que nós enxergamos a partir de agora. O próximo ponto nosso é entendermos como se dá a divisão interna da política brasileira, como que o Brasil se insere no processo democrático e, evidentemente, como que se formou, digamos assim, a relação dos chamados três poderes. Então, nós vamos fazer uma estruturação de como a política de Estado brasileiro se formou. Isso é um ponto importante, não é uma política de governo, o governo é transitório, é uma política estrutural, é uma política como o Estado brasileiro ele se estruturou. E, evidentemente, nós temos que fazer um histórico importante, principalmente no que diz respeito à República Brasileira, porque essa estrutura atual interna é uma estrutura democrática. Então nós vamos pegar um breve recorte histórico da República Brasileira, tá? Então, basicamente a partir da proclamação da República em 1889. Eu fiz um resumo extremamente grande para tentar ser o mais sucinto possível na formação de todas as repúblicas que o Brasil passou, até uma ofensa à história, esses resumos que eu fiz de maneira tão ampla. Vocês já estudaram parte deles de maneira específica no conteúdo de história, então eu só citei alguns pontos importantes das diferentes repúblicas que a breve história democrática brasileira possui. Então, inicialmente, a República proclamada em 1889, essa primeira fase, ela durou até a década de 30, aonde houve, dentro da República Velha, dois períodos importantes que foram batizados como República da Espada, inicialmente, porque no começo do processo republicano brasileiro havia sucessão, principalmente de dois marechais que se revezavam inicialmente no controle do Estado brasileiro, então por isso que ficou conhecido, denominado como República da Espada, e posteriormente, já no século XX aproximadamente, a sucessão de poder entre as elites agrárias do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais, a famosa política do café com leite, que vocês viram em história já, denominou o período chamado de República Oligárquica. Então esse foi o pretexto, o contexto recente, digamos assim, inicial da República Brasileira, que é chamada, esse período todo, de 89 a 1930, de República Velha. Esse processo, esse período, teve uma transformação a partir da eleição de Vargas, principalmente. Então, o período da Era Vargas, o Estado Novo, que durou de 30 até o fim da Segunda Guerra Mundial, ele ficou conhecido como uma sucessão de conflitos e tentativas de golpes. Nesse cenário todo, tínhamos a tentativa de manutenção do poder de Vargas, a tentativa de retirada de Vargas do poder por diferentes grupos, tanto a ala militar quanto a crescente comunista que existia na América, considerando que a gente o mundo já havia passado pela Revolução Russa de 17, que implantou o socialismo no mundo, então foi um período de conflitos internos muito grandes, de tentativas de golpes, isso basicamente de 30 a 45. No período de 45 até o golpe militar de 64, foi o período chamado de Quarta República, saindo do período da República da Espada, da República Oligárquica e do Estado Novo. Esse período da Quarta República, digamos assim, inicia-se em 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e novamente um golpe da ala militar que depõe Getúlio Vargas. Vargas, durante o Estado Novo, uma das medidas que ele fez para tentar minimizar as tentativas de golpe foi fechar o Congresso. E Gaspar Dutra, que dá o golpe, um dos primeiros processos que ele promove é reabrir o Congresso, ou seja, reabrir a ideia democrática mais ampla e automaticamente implantar um modelo de sucessão de poder. Esse contexto, na década de 50, Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil, ganha a eleição, era prefeito de Belo Horizonte e vence a eleição, ainda sobre aquela herança da elite mineira,
principalmente, e ele é importante pelo fato de ser o presidente responsável em abrir economicamente o Brasil. Ele promove um crescimento industrial acelerado e importante, porque permite a entrada de capital externo, evidentemente no contexto da Guerra Fria, da expansão do modelo capitalista, principalmente de indústrias estadunidenses, que se instalaram no Brasil através da permissão de Juscelino Kubitschek. Portanto, foi um período de importante crescimento industrial. Em 64, ano do golpe, João Goulart, que apresentava uma pauta social muito grande e associava-se a ideias que foram atribuídas, inclusive, a pensamentos socialistas, como, por exemplo, a implantação de reforma agrária, o foco principal em mais pobres, uma tentativa de diminuir as desigualdades sociais, foi o primeiro a apresentar uma ideia, um contexto mais social, e pela atmosfera que o mundo vivia da Guerra Fria, João Goulart foi taxado de comunista, foi taxado de socialista, e com isso parte da sociedade brasileira e principalmente da ala militar, com receio de uma expansão deste modelo na América, inclusive com um apoio direto dos Estados Unidos, promove um golpe novamente e inicia-se um outro período, que foi o período da ditadura militar do século passado, que durou até 85, iniciando em 64 com um golpe, quando João Goulart é deposto, não assume o poder, digamos assim, exilado, volta de novo, exilado não, ele volta de novo para Porto Alegre, mas não assume o poder, e nesse período de 64 a 85 inicia-se a ditadura, que é um outro período que tem várias características próprias, que demandaria tempo para se falar sobre tudo isso, mas as grandes características desse período foi uma repressão, o uso de violência, de perseguição, sobretudo sobre a égide de impedir um crescimento do movimento socialista na América, inclusive no Brasil, mas além desse período de perseguição, de violência e de repressão, também houve um maciço investimento do governo brasileiro, do Estado brasileiro, sobre o controle dos militares, com um investimento interno muito grande. Esse período ficou chamado de milagre econômico. Foi também um período de amplos investimentos, que na verdade tinham sido iniciados já por Juscelino Kubitschek. Isso, evidentemente, gerou posteriormente uma dívida externa grande do Brasil, que a gente vai ver em momentos posteriores, mas foi um período de grande crescimento econômico do Brasil, utilizando créditos, principalmente do FMI, que gerou uma dívida externa, mas foi um período de crescimento econômico. E a partir de 85 inicia-se o período que nós estamos presentes hoje, chamado de Nova República, que foi o período de redemocratização, ou seja, o fim da ditadura, a promulgação da nova Constituição, que mantém ou que organiza o território brasileiro até hoje, que é a Constituição de 88, e inicia-se com Sarney, em 85, o primeiro presidente a assumir nesse processo, e a partir dele outros presidentes começaram a suceder o poder a partir do movimento democrático, evidentemente, e aí vem os presidentes mais conhecidos, digamos assim, de maneira geral, porque são os mais recentes, né? Fernando Collor de Mello, que acabou sofrendo impeachment também, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Então, esse período da redemocratização é o período mais recente. Cabe apontar aqui alguns aspectos importantes associados principalmente ao direito ao voto e ao, de fato, modelo democrático. A democracia em si, de fato, onde todos têm o direito a voto e a escolha, iniciou-se apenas na Nova República, ou seja, as eleições diretas, de fato, as eleições em que é permitido se votar, todos têm o direito a voto, no caso brasileiro, é extremamente recente. Ela data basicamente de 85 em diante. Os períodos anteriores eram períodos em que não havia possibilidade de voto, como durante a ditadura, então o povo não escolhia os seus representantes, ou era restrito a alguns grupos. Durante a era Vargas, por exemplo, analfabetos, mulheres eram proibidas de votar. Vargas, inclusive, foi o que deu direito a voto às mulheres. Então era restrito a alguns grupos específicos, tá? Ou não existia possibilidade de voto. O momento em que o voto passou a ser direto e direito de
todos foi a partir da nova República. Então nós temos um contexto breve da República Brasileira, em que o direito de fato ao voto ele é mais recente ainda, ele data de 85 em diante. Diante desse cenário da nova república, das constituições democráticas de fato, por mais que a nossa república, a nossa democracia, ela seja extremamente recente, nós temos hoje a implantação de fato da ideia dos três poderes, que vocês já ouviram falar em outros momentos, que é formado pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Como que surgiu essa ideia? Evidentemente não foi no Brasil. Essa ideia ela remete ao século XVIII e até a citações de modelos parecidos com esse já na Grécia Antiga. A ideia de separação de poder já era presente em Atenas, na Grécia Antiga, quando, por exemplo, existiam tribunais na cidade populares. Então, quem fazia o julgamento de alguns atos era a própria população. Então, essa ideia de dividir poderes, ela é bem antiga. Mas foi no século XVIII, com Montesquieu, que de fato ele determinou, ele definiu a ideia filosófica dos três poderes a partir da elaboração de uma tese chamada Teoria da Separação dos Poderes. Nessa tese, ele discriminou as funções básicas dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, que servem como base para qualquer regime democrático no mundo hoje, inclusive o regime democrático brasileiro. E está mais ou menos sistematizado nesse esquema que vocês estão vendo aí. Eu vou especificar posteriormente as funções gerais de cada um deles. Aqui é uma representação um pouco mais ampla, mas o ponto importante, você entra nos pormenores de quem faz parte nesse momento, ou das funções de cada um, é que eles estão diretamente relacionados. Então, um poder tem funções, obrigações e relações com os outros poderes. Então, esse é um ponto básico dessa teoria da formulação dos três poderes. Eles não atuam de maneira individual, isolada. Eles atuam de maneira conjunta, em que ações de um podem e devem ser elaboradas ou vetadas ou concordadas pela ação de outros. Tá? A gente vai ver depois as características específicas de cada um deles. No Brasil, a primeira adoção desta ideia aconteceu já em 1891, ou seja, no início da República. A proclamação da República foi em 1889 e ela, já na República da Espada, a primeira República Brasileira, já se adotou a ideia dos três poderes, a separação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Não da maneira que ela é hoje, com uma democracia direta, mas a ideia dos três poderes já se fez presente a partir da primeira República Brasileira. E as funções básicas de cada poder, para ser um pouco mais claro e específico, inicialmente o poder executivo, como o próprio nome diz, tem por função executar, ou seja, aplicar as leis do Estado, e aqui de novo a diferença de Estado para governo. O Estado é uma estrutura que não muda, o Estado é controlado pelo governo, mas o governo é transitório. No caso do Brasil, há sucessões de 4 em 4 anos, através do voto. O poder executivo ele é escolhido através do voto de 4 em 4 anos. Então, o governo ele é transitório. O Estado ele é uma estrutura maior, que é controlada pelo governo de tempos em tempos. Por isso que o Estado não se altera. A gente está falando de uma estrutura de Estado. Então, o poder executivo aplica, executa as leis de fato no Estado, controla, fiscaliza, organiza, gerencia o Estado. E, para dar nome às funções do Executivo, nós temos como chefe executivo máximo da República o presidente. Tem outros casos, como, por exemplo, o primeiro-ministro, num regime parlamentarista e não presidencialista, mas no caso do regime presidencialista, o chefe máximo do Executivo é o presidente da República. Os ministérios fazem parte do Poder Executivo também, é como se fossem auxiliares do presidente, tanto é que eles não são escolhidos por voto popular, eles são escolhidos através da indicação da presidência da República. Então, os ministérios, os ministros, é como se fossem auxiliares, secretários diretos da atuação do Executivo e, evidentemente, do presidente da República. Órgãos gerais também, como a Advocacia Geral da União, que também faz parte diretamente da Presidência da República, estão ligadas à aplicação de leis, também fazem parte desse contexto. Em esferas menores, nós temos, no caso da esfera estadual no Brasil, os governadores, que são o chefe do executivo, e em escalas municipais, mais próximas nossa, os prefeitos também, que fazem parte da esfera executiva. O legislativo
é o poder responsável em estabelecer, em criar as leis que o executivo vai aplicar e que posteriormente o judiciário julga. Então, quem cria as leis no território brasileiro é o poder legislativo. E a segunda função básica dele é fiscalizar as ações promovidas pelo poder executivo. Então, ele tem duas funções: a função de legislar, de criar leis, e a função de fiscalizar as ações do poder executivo. E é representado, no caso brasileiro, pelo Congresso Nacional, onde estão presentes os senadores, os deputados federais, a Assembleia Legislativa, onde especificamente estão os deputados. Na esfera estadual tem as câmaras dos deputados, então a cada estado tem um grupo, dependendo do número de habitantes de cada estado, um grupo de deputados que são os representantes de cada estado. E na esfera municipal existem os vereadores. Então, nós temos os vereadores na esfera municipal, os deputados estaduais na esfera estadual, e na esfera federal existem os deputados federais, a Assembleia Legislativa, e os senadores no Congresso Nacional. Então, esse grupo grande dos três poderes é o mais numeroso, também escolhido por voto, representa a lei ou forma o poder que estabelecem as leis e principalmente fiscaliza o poder executivo. Nesse caso, pelo fato de ser uma amplitude maior, ou seja, ter um número de representantes maior, é a representação mais próxima da população. Enquanto o poder executivo, seja em esfera municipal, estadual, federal, representado por um único cidadão, uma única pessoa, o Congresso, a Assembleia e as câmaras, elas são formadas por grupos de pessoas. Então, existe uma heterogeneidade maior. Tanto é que existem grupos que defendem determinados aspectos e grupos que defendem outros determinados aspectos. É a representação máxima da diversidade, inclusive, populacional de um país. Tá? No caso, não é o brasileiro, mas no caso de uma república parlamentarista, o paralelo com o Congresso Nacional, digamos assim, seria o parlamento, que não é o caso brasileiro, evidentemente. Por fim, o último poder, chamado de judiciário, é o poder que este não é escolhido por voto popular. Ele é representado e escolhido principalmente pelo poder executivo ou por concurso público. Existem funcionários públicos concursados que também atuam em alguns órgãos do judiciário. Cabe a ele cumprir e julgar as leis criadas pelo legislativo e executadas pelo executivo. Então, quem julga, digamos assim, ações de leis é o judiciário, evidentemente formado ou por indicações ou por concurso público, em alguns casos. Tá? Cabe a gente identificar que dos três poderes ele é o mais antigo, e inclusive remete à ideia de Atenas que eu citei há pouco. O poder judiciário, teoricamente, já era observado em algumas assembleias populares que existiam na Atenas da Grécia Antiga, onde a população em si é que julgava alguns atos considerados criminosos em Atenas, que é considerado o berço, digamos assim, da ideia democrática. No Brasil, nós temos como instância máxima do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, como o próprio nome diz, é o Supremo. Ele é o que define as últimas instâncias quando há recursos, por exemplo, formados por ministros também, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros eles são ou concursados, são servidores públicos, e a cada mandato de um determinado governo há a possibilidade de indicação do Poder Executivo para ocupar uma cadeira deste tribunal, que é o Supremo. Em escalas menores, nós temos outros tipos de tribunais também que a gente vai ver. Esse é a esfera federal. Também existe o Supremo Tribunal de Justiça, que também está associado paralelamente ao poder federal. Em escalas locais, nós temos os chamados tribunais regionais. Então, cada estado tem um tribunal regional, é como se fosse disseminações do Supremo Tribunal Federal espalhados por cada estado. E, no caso brasileiro, que não é em todas as repúblicas, mas no Brasil existe um tribunal específico para julgar possíveis crimes eleitorais, que é o TRE, que também é estadual. Então, cada estado tem o seu TRE, é um tribunal voltado especificamente para crimes eleitorais.
Com isso, forma-se basicamente essa tríade que organiza e controla o Estado brasileiro. Quero mais uma vez ressaltar, o Estado brasileiro tem essa estrutura, e o Estado ele é composto pelo governo que é transitório, escolhido, no caso brasileiro, a cada 4 anos, o Executivo e o Legislativo. Com isso, a gente finaliza, sim, essa parte de introdução da estrutura interna do Brasil e damos sequência, evidentemente, na aula ao vivo com os exercícios e tirando dúvidas se eventualmente tiver. Então, fico por aqui e até a aula ao vivo.